Olá, todos os amigos e amigas, participantes do estudo do Livro dos Espíritos pela Casa Centro Espírita Jesus de Nazaré, de Lorena, estado de São Paulo. Um grande abraço, né? Muito feliz pelo nosso encontro virtual, semanal, né? Para esse estudo. Primeiramente, então, neste momento de prece, agradecimento ao nosso Pai, por intermédio do Mestre Jesus. Agradecemos por esta oportunidade abençoada do estudo, pedindo luz, compreensão, né? Tudo para o nosso crescimento e principalmente para nos auxiliar na prática de todo esse conhecimento no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida. Tá bem? E desde já também mentalizando a paz universal, principalmente nas regiões de conflitos, não só na região da Rússia e Ucrânia, mas em todas as regiões, né, em todos os locais onde se faça mais necessário essa harmonização, essa paz. Ok? Então hoje o estudo da noite vai tratar, na sequência do Livro dos Espíritos, a questão 317. Bem? Ela está dentro o subitem lembrança da existência corporal. Também é uma continuação aqui no capítulo 6º do Livro dos Espíritos. A questão é 317. Os espíritos, depois da morte, conservam o amor à pátria? Boa pergunta, né? Antes de responder, a gente já vamos lembrar aquele conceito que os espíritos já passaram, já mencionaram em diversas outras respostas, né? Ninguém muda bruscamente, nós não mudamos assim, né? Porque desencarnamos, né? Então agora eu não sou mais deste mundo. Pelo contrário, continuamos sim, salvo algumas exceções, né, de espíritos missionários ou aqueles espíritos que já conquistaram um nível evolutivo que permite a ele galgar outras esferas, né, espirituais. Mas a maioria de nós continua aqui na Terra, não necessariamente ainda por débitos, né, tenhamos que passar por mais provas e expiações, não necessariamente, né, mas ligados por afinidade, por compromissos mesmo, muitas vezes por missão, não é? Aliás, tendo em vista, já que estamos, né, podemos dizer, pelo que já nos foi passado, na última etapa da transição para o planeta de regeneração. Tá bem? Então tudo isso está interligado, né, no conceito de pátria, né, a verdadeira pátria. Claro que a gente vai continuar amando esse nosso querido Brasil, que já foi passado, e até título de um livro, né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? Então, temos essa responsabilidade, né, de divulgar e principalmente exemplificar vivendo o Evangelho, né? Mas não vamos perder de vista esse conceito que já tantas vezes nos foi lembrado, ensinado pelos Espíritos. Né? Nós não mudamos radicalmente só porque desencarnamos. Continuamos, sim. Nós somos brasileiros? Somos. Vamos falar o português? Vamos. Né? Com o passar do tempo, até mentalmente, né? aquela comunicação de espírito para espírito, né? Até com outros espíritos de outros países, claro, pelo pensamento. Mas a prova disso está nas colônias. Né? Nós sabemos que os espíritos se reúnem em colônias, né, quando desencarnam. Existem colônias sobre o Rio de Janeiro, sobre São Paulo, sobre diversas outras localidades e regiões, né? Em outras partes do mundo também. Né? Evidentemente, nessas colônias, de pronto, quando os espíritos aí chegam, continuam falando seu idioma. Né? Seja português, seja inglês, francês, alemão, seja lá o que for. Né? O amor pela pátria continua, mas acima de tudo, né, quando nós já vivenciamos que a nossa pátria, né, é a pátria universal, né? Tendo em vista já o mundo de regeneração, que já está em curso, né? Próximo já de se concretizar definitivamente, estamos trabalhando por isso, né? nessa última etapa. Então, tendo em vista este mundo de regeneração, podemos dizer que a nossa pátria já é a Terra como um todo, um planeta regenerado, onde não faz diferença
se o nosso próximo, nosso irmão é africano, é europeu, é indiano, é chinês, é alemão. Isso não faz diferença, não deve fazer diferença. O que faz a diferença, sim, é a bandeira que nós carregamos na nossa consciência, a bandeira da paz. Isso faz a diferença. É isso que vai nos identificar com o outro. Poxa, nós somos da mesma nação, a nação que quer a paz, a nação que pratica os ensinamentos do Evangelho, né? Os ensinamentos cristãos. Vamos dar a resposta então. Repetindo a pergunta, o espírito se interessa ainda, 317. Os espíritos depois da morte conservam amor à pátria? Resposta. É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Sobre a terra, ela está onde possui mais pessoas simpáticas. Claro. Aí vem aqui o comentário de Kardec, vamos ler. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a Terra, geralmente, senão paradas de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, as coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris, tão infantis, né, aos seus olhos, que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana aí estacionam mais frequentemente, se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando em vida. Os espíritos vulgares aí são, de certo modo, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando no corpo físico. Intrometem-se nas nossas reuniões, nas nossas ocupações, nas nossas recreações, nas quais tomam parte mais ou menos ativa conforme seus caracteres. Não podendo satisfazer suas paixões, gozam com os que a elas se abandonam e os excitam. Entre eles existem alguns mais sérios que veem e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Então vamos trabalhar para o nosso aperfeiçoamento, né, para que possamos ficar cada vez mais rodeados de espíritos também elevados. Né? Assim, isso é natural. Se o nosso pensamento é elevado, os nossos interesses são nobres e elevados, os espíritos vão se aproximar de nós, aproximar pelo pensamento. Tá? Não quer dizer que vão ficar o tempo todo colados, cercados na gente. Neste momento, mesmo aqui de estudo, podemos ter certeza. Tá? Os espíritos que nos rodeiam, ou que estão ligados a nós pelo pensamento, mesmo à distância, são espíritos também interessados no estudo ou mais elevados, nos intuindo, nos auxiliando no entendimento. E é permitido também a espíritos até um pouco mais, digamos assim, atrapalhados, não tão comprometidos, né? Mas que já apresentam uma ponta, aquela pontinha de querer melhorar. Poxa, eu estou meio na farra ainda, gosto de uma brincadeira, gosto de me aproveitar de situações, né? Conserva isso, mesmo sem o corpo físico, né? Gostava de fofoca, vai continuar gostando. Gostava de um joguinho ali, de um cigarrinho, vai continuar gostando. Mas se já demonstra que quer melhorar, poxa, estou querendo melhorar. Opa, vamos levar ele então para participar do estudo aqui. Né? Nem que seja esses 5 minutinhos, 7 minutos de estudos. Isso é muito válido. Então nós estamos colaborando também para isso. E nós aprendendo com eles. Né? Porque se hoje já não temos determinado vício, muito provavelmente já tivemos no passado. Se conseguimos vencer, mais um motivo para termos paciência e colaborarmos com isso. E o que nos serve hoje de empecilho, ainda carregamos as nossas fraquezas, estamos trabalhando para isso, temos a certeza de que venceremos. Como já disse certa vez um amigo no comentário de um evangelho lá em São Paulo, se a gente, nessa passagem nossa aqui, nesta vida nossa encarnada atual, se a gente conseguisse vencer um vício, para pudermos voltar, né, desencarnarmos e voltarmos lá para o plano espiritual, poxa, eu consegui vencer um vício, sucesso, uma grande vitória. Não vamos pensar que nós vamos conseguir também dar um salto, como se diz, maior que a perna. Podemos até conseguir, estamos tentando, trabalhando por isso. Tá? Devemos trabalhar por isso, claro.
Mas se conseguirmos vencer um vício, que não é fácil, nós sabemos disso, vai ser uma grande vitória. Mas voltando aqui ao tema, né, da questão 317, sugerimos também o comentário de Miramês, tá bom? Faço a leitura. Até podemos fazer, que ele não é muito longo. Olha só, amor à pátria. Os espíritos que conservam... Miramês, tá? Os espíritos que conservam o amor à pátria depois do túmulo são aqueles que não conseguem sentir o amor no coração de maneira universal. O conceito de pátria para o espírito puro é o universo, toda a criação de Deus. Sabe-se lá quantas pátrias já lhe serviram de berço. Quantos pais e mães, irmãos e parentes não terá tido? O amor deve ser aquele ensinado por Jesus, sem barreiras, de sorte a abranger toda a humanidade encarnada e desencarnada, mas que seja o amor a Deus sobre todas as coisas. O ignorante é que briga, mata em defesa da sua terra. Quanto sangue é derramado nesse sentido? Quantos sofrimentos ele não causa nas famílias por pais e filhos que morrem nas linhas de frente por causa de orgulho e egoísmo dos que não sabem onde estão sendo travadas as batalhas. Nós estamos vendo aí, né, com esse conflito, estamos vibrando, estamos orando para que termine o mais rápido possível, prossigamos em paz. A luta que devemos travar todos os dias é com as nossas imperfeições e procurar vencer a nós mesmos. Por que brigar por causa de um pedaço de terra, sendo que não levamos para o além as coisas exteriores? Devemos sim amar nossa pátria como amar as outras pátrias, amar tudo o que existe em relação às necessidades desse amor. Francisco de Assis foi um exemplo desse amor quando chamava tudo e todos de irmão, pois foi Deus quem fez todas as coisas. O amor como virtude divina por excelência não pode ser regional, mas transformar-se em fraternidade universal, acolhendo todos os povos para o seu ninho de amor e fazendo viver tudo na pulsação do divino doador da vida. Essa pergunta traz um comentário inteligente de Allan Kardec que todos devem ler sem que haja análise da nossa parte. Ele recomenda aqui, que nós já lemos, depois faça mais uma leitura, vale a pena ler novamente. O sábio é um homem universal, pode-se dizer, sem pátria definida, como o santo é o místico, como o santo e o místico. O homem puro de coração vive no eterno, respira dentro de Deus e assimila as grandes verdades por intuição divina. O amor à pátria relaciona o mesmo amor à família que Jesus fala no Evangelho. O meu pai, a minha mãe e irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Certamente que temos compromisso, quando encarnados, com a família e com a pátria, com os trabalhos e mesmo com grupos de almas que compartilhamos e que nos acompanham. Mas, acima de tudo isso, é amar a Deus, que significa amar tudo o que Ele fez, com o amor que Jesus nos ensinou e viveu. O amor à pátria e o nosso dever para com ela, de ajudar o progresso onde estagiamos, não é expresso pelo matar para defendê-la. Ajudar a pátria é ser honesto nas leis que regulam a sua economia, sem negar o nosso dever como filho da nação a qual pertencemos. Estamos a caminho do amor universal. O tempo está começando a nos falar na linguagem dos fatos. Esperemos. A maioria dos espíritos desencarnados que circulam no planeta são espíritos que alimentam paixões inferiores. São almas que brigam e inspiram os homens para tal pensamento belicoso, no sentido de defender a pátria, sem mesmo raciocinar que uma pátria não pode viver sem a cooperação da outra, e todas de Deus. Quando todas as nações se unirem no verdadeiro clima da fraternidade, quando o amor puro inspirar todas as criaturas no comando das pátrias, o mundo passará a ser reflexo do céu, e os homens respirarão o clima dos anjos. Isso em breve já irá acontecer com a gente aqui habitando o mundo de regeneração. Em breve. Já estamos trabalhando para isso. Estamos lembrando novamente na última etapa da transição, conforme já foi passado, né, por Emmanuel André Luiz a Chico Xavier, que deixou esse legado, essa missão a vários amigos, entre eles o Geraldo Lemos Neto, que é o Geraldinho, que muito bem passa através das lives, das palestras aí que nós já compartilhamos, né? Muita paz a todos, Deus abençoe, ótima semana.